Terça-feira, 14ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo, estamos começando mais um programa, a Bíblia no Mundo de hoje. Mas voltemos ao Evangelho em que Jesus começava com uma grande oração. Bendigo ao Pai, foi do agrado de Deus que os pequeninos fossem os destinatários do Evangelho e os seus emissores. Também Jesus, nesse mesmo Evangelho, fala de algo que a teologia vai chamar pericorese, esta relação dinâmica entre o Pai e o Filho. E, ao mesmo tempo, ao dizer ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai e aqueles a quem o Filho quiser revelar, Jesus está dizendo algo sobre a sua própria identidade, algo que do Evangelho de São João, numa outra tradição do Evangelho, ele dirá de outra maneira, lá no capítulo 14, quem me vê, vê o Pai. Esta noção clara de que em Jesus acedemos a Deus. Jesus não é um profeta, um ser humano bom que anuncia Deus. Não, Jesus é o próprio Deus na pessoa humana, isto é, no Verbo que se encarnou, Jesus, o Cristo. Por isso, quem aceita o Cristo, quem acolhe o Cristo, quem ama o Cristo, quem obedece ao Cristo, acolhe, ama, aceita, adora o próprio Pai, pois o Pai enviou seu Filho único até nós. No fim do programa de ontem, eu começava com a última parte do Evangelho, um belo convite. Cansado e oprimido, vinde a mim. Todos cansados e oprimidos. Jesus convida todas as almas a repousarem. Essa dimensão primeiro é presente. E eu dizia ontem que a vida moderna na sua velocidade, contradição, multiplicidade, fracionamento, ela traz cansaço. Além dos grandes problemas, estamos passando por grandes problemas, ditaduras modernas próximas e distantes, guerras, mentiras. O próprio catolicismo passa às vezes por revoluções, sendo dominado aqui e ali por grupos e ideologias estranhas ao Evangelho, querem se aparentar ao Evangelho, mas são falsas. Nós sabemos disso pelos resultados e pela doutrina que apresentam. Por isso, Jesus faz um convite a nós, todos, cansados e oprimidos, vinde a mim e eu vos aliviarei. É tão importante porque mais adiante ele vai falar de fardo. Vir a Jesus para deixar seus fardos. E essa dimensão de cansaço e de opressão com esse convite é também algo que diz respeito à vida eterna. Jesus diz isso aos homens nesta vida, para encontrarem nele restauro, mas também, sobretudo, para outra. Um dia os cansaços da vida, da alma e do corpo passarão, porque estaremos com ele, porque nos alegraremos eternamente, porque finalmente estaremos somente em paz. Não teremos momentos de paz. A paz será um dom, um dos dons da eternidade. Não por acaso a igreja deseja sobre nossos cadáveres, as nossas almas, no dia de nossos sepultamento, no dia do nosso sepultamento, ela diz: brilhe sobre ele a vossa luz, repouse em paz. Não viveremos na escuridão, na angústia, nem na opressão. E tudo isso começou no dia do nosso batismo, no dia em que fomos batizados, que nossos pais e padrinhos, num ato imenso de amor e de fé, nos levaram para sermos batizados. Ali, Cristo aliviou toda a opressão, a tristeza e o cansaço que o pecado original pusera sobre nossos ombros. O erro,
a dor de consciência. Quantas vezes nós conhecemos pessoas cansadas, correram para as drogas, para as bebidas, correram para a alucinação desse mundo, para tentar calar a dor, para tentar amenizar a tristeza e, ao contrário, encontram ainda mais cansaço, mais tristeza. Porque depois da folia, depois do êxtase, depois das drogas e das bebidas, depois da vida de prazer desenfreado, prazer carnal, essas pessoas envelhecem, se entristecem e nós temos aí uma multidão de deprimidos. Eu vos aliviarei. Esta é a palavra da salvação, que nós começamos a experimentar na Eucaristia. Esse convite nós começamos a experimentar quando vamos à missa. Aliás, quando vamos ao confessionário, para começar. Não há nada mais revigorante que uma boa confissão, bem feita, líbera, voluntária, fiel, sincera, plena, total, sem deixar nada para trás. Saímos dos confessionários outros. Saímos do confessionário sem a opressão que o pecado, que a vergonha do pecado traz sobre nós. E a Eucaristia completa essa satisfação. Quem comunga conhece alívio, como aquele profeta Elias, que está jogado no deserto pedindo a morte. Não sou melhor que meus pais, diz ele. E Deus manda o corvo que o acorda e que lhe entrega pão e água. E o anjo que lhe diz: come, bebe, levanta e caminha. São 40 dias simbólicos de caminho, como foram 40 anos os anos dos caminhos de Israel pelo deserto. E ele vai caminhar e chegar até o monte de Deus, para depois voltar e completar a sua missão. Diz Jesus: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É interessante, Jesus nos alivia dando-nos o seu jugo. Muito interessante. Sabemos que o jugo é aquilo que se coloca sobre cavalos e burros. O jugo de Jesus é leve. O jugo de Jesus é suave. Claro que ele está falando da sua cruz. E quando olhamos a paixão de Cristo, não achamos nada leve. Mas o que é pesado na cruz de Cristo são meus pecados. Só ele teve força para carregar os pecados do mundo nas próprias costas, no próprio corpo. Por isso o Verbo de Deus teve um corpo perfeito, aquele da Virgem Maria, para abrigar a força do Verbo e não envergar e não desistir. Ele diz que a leveza do seu jugo é devida à mansidão e humildade do seu coração. Em nada na cruz encontramos revolta, contrariedade, vingança, nada. Ao contrário, as últimas palavras antes de expirar é: Pai, em vossas mãos entrego a minha vida, o meu espírito. Porque o meu jugo é suave e minha carga é leve. Trocar o meu pecado pela cruz de Cristo nos transforma em homens e mulheres lívidos, que inclusive em nós a própria dor nos transforma em participantes do Calvário e da ressurreição de Cristo.